em relação, não falou aqui nunca da Junta de Salvação Nacional, já tinha alguma coisa? Bem, a Junta de Salvação Nacional nós funcionamos um pouco com aquele espírito de não queremos o poder e não sabermos o que fazer ao poder. Aquela história que se conta de que é o exército que conquistou a cidade, depois não sabia o que havia de fazer e devolveu ao rei. Nós, com a Junta de Salvação Nacional, eu sou muito crítico em relação a isso. Os meus camaradas costumam-me dizer que, bem, se tu cá estivesse, provavelmente a Junta seria outra. Mas é evidente que havia ali uma questão a que nós não podíamos fugir muito, que era a necessidade dos generais Costa Gomes e Espírito ficarem na Junta de Salvação Nacional. Como eu vos contei, ao longo do tempo, o militar quer sempre um general, Houve, inclusivamente, alguns de nós, e bastante importantes nas ações militares, que ao Otelo, quando ele lhes falou, já na parte final, que dizia fazer chegar a ordem de operações para arrancarem, chegaram a pôr como condição para arrancarem e aceitarem que a ordem de operações fosse assinada por um general. Portanto, isto são características próprias do militar. Portanto, nós depois tínhamos a necessidade, e nós tínhamos esta questão, nós tínhamos que ter o Costa Gomes e o Espírito. Depois tínhamos a necessidade de fazer uma Junta de Salvação Nacional que tivesse os outros dois ramos. E, portanto, decretou-se 3 do Exército, 2 da Marinha e 2 da Força Aérea. E então definimos, cada um dos ramos escolhe os seus elementos. Exército, 2 já estavam escolhidos. O terceiro foi complicado, como é que se vai escolher? Nós não queríamos pôr um homem nosso, era sempre, enfim, eu fui vencido, porque eu defendia que devíamos ser nós, que devíamos assumir a Junta de Salvação Nacional, pois se nós andávamos a conspirar, não precisávamos a seguir de ir buscar generais para nada. Nós é que fizemos tudo e depois demos o poder aos generais. Mas, enfim, mas eles acabaram por ter peso. O Spínola teve peso nesta questão do livro e de evitar a acusação de traição. O Costa Gomes teve um peso extraordinário também. Era preciso um terceiro. E então a Comissão Coordenadora discutiu, alvitraram-se vários nomes e a certa altura o Vasco Gonçalves avança com o nome, que era um homem de engenharia, ele é de engenharia, era um bom homem, e avançou com o Jaime Silveira Marques, que era brigadeiro. E o Jaime Silveira Marques tinha sido preso nesse dia pelo Fabião, pelo Fontão, ali pelas forças do BC5, tinha-se portado muito mal, tinha soltado quem o tinha prendido, armado em brigadeiro, tinha feito um chavascal do caraças lá no BC5, o que deixou o nosso pessoal pior que estragado quando o mandaram avançar para a Pontinha e depois o veio aparecer na Junta de Salvação Nacional. A Marinha, depois de ter feito alguns contactos com almirantes que não aceitaram, foram buscar 2 homens em que confiavam, um que já tinha antecedentes de natureza política, que era o Pinheiro de Azevedo, e era o comandante dos fuzileiros, Capitão de Mariguera, em relação ao exército correspondente a coronel. O Rosa Coutinho, que era um homem muito prestigiado em termos profissionais, mas que era um homem com ideias democráticas, mas que não tinha ideias políticas fortes, não tinha intervenção de natureza política. É escolhido fundamentalmente por ser um homem em que eles confiavam. Não, capitão de fragata. Capitão de fragata. Reparem que a Marinha é quem vai buscar, acaba por ir buscar, apesar de não serem daqueles que estão a conspirar com eles, vão buscar 2 homens com postos mais baixos. O que nos levou alguns mocos dos generais, porque é que vamos gente daquela para ali. Bom, o que é facto é que vão buscar, o Rosa Coutinho é convidado na véspera, na véspera à noite. Na véspera à noite. Às 10 da noite. A Força Aérea é a pior, porque a Força Aérea primeiro borregou
para a força, também para as operações militares. A única coisa é que, individualmente, aparece o grupo Costa Neves com mais 6 oficiais que faz a equipe que vai ocupar o Rádio Clube Português, e o Costa Martins, porque os outros da Força Aérea, ninguém participou. Porque, pronto, o tal problema colonial fê-los borregar. E, em cima da hora, 2 ou 3 dias antes, não aceitaram entrar. O máximo que se conseguiu foi uma neutralidade que, portanto, ter a garantia de que eles não vinham contra nós. Mas eles tinham que escolher também 2 elementos. Então foram buscar um que era coronel em Moçambique, que era o chamado pilotaço. O condutor de aviões. Era um ótimo condutor de aviões, portanto, sabia pilotar muito bem aviões, mas não sabia mais nada. E então, em termos políticos, era um zero absoluto, que era o Diogo Neto, que não fazia ideia do que é que se estava a passar, mas era um homem com prestígio muito grande como piloto de aviões, como a malta costuma, nós do Exército dizemos, piloto não, condutor de aviões. Bom, e depois foram buscar um homem que já estava na reserva, o Galvão de Melo, que era um indivíduo que tinha uma áurea de contestatário. E tinha uma áurea de contestatário principalmente porque ele era um tipo, sempre foi, aliás, toda a vida, mesmo depois do 25 de Abril, ele teve sempre posições e continua a tê-las com 90 anos, ou perto disso, continua a ter posições contestatárias. Ele, a certa altura, foi coordenar uma esquadra de aviões num festival aéreo. E ele foi lá e, quando regressou, fez o relatório e dizia mais ou menos isto: há bastante tempo que eu tinha ideia e tenho vindo a dizer que a Força Aérea Portuguesa está muito má, que não tem meios, que os aviões estão ultrapassados, etc, etc. Depois deste festival aéreo, a minha conclusão é que a Força Aérea Portuguesa é uma grande merda. E, portanto, está claro, levou uma punição disciplinar, foi corrido e ficou com uma áurea do contestatário contra o Salazar. Não tinha nada a ver com política. Como? Era coronel. Não, mas estava na reserva. Era coronel, mas estava na reserva, tinha sido corrido por causa disso. E, portanto, vão buscar estes 2. E o resultado, a primeira Junta de Salvação Nacional, que eu dei urros em Ponta Delgada quando a ouvi publicamente, foi esta, não é? Portanto, foi